Então, estamos estudando sobre discernindo a voz do Espírito, amém? Na aula passada, nós vimos que nós somos o Espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo, amém? Nós vimos também lá em Gálatas, Paulo falando, se você agora vive pelo Espírito, ande sob a direção dele, amém? Então agora essa é a nossa condição. Essa deve ser a nossa condição, andar debaixo da direção do Espírito. Só assim nós vamos cumprir o plano de Deus. Amém? Só assim, querido, eu e você vamos ser eficazes naquilo que Deus nos designou. Amém? Nós vimos também que eu coloquei como a primeira forma de nós ficarmos sensíveis à voz do Espírito é nos consagrando. Amém? Querido, sem consagração, não tem como você estar sensível à voz do Espírito. Amém? Nós precisamos, querido, nos consagrarmos ao Senhor. Você precisa decidir. Você precisa decidir abrir mão de algumas coisas e se consagrar ao Senhor. Amém? Você precisa decidir tirar um tempo de oração. Você precisa decidir tirar um tempo de jejum. Sabe que algumas pessoas pensam que o jejum não é mais importante, que não precisa mais jejuar. Ah, mas eu já tenho a palavra. Está com um pouco de eco, né? Estão percebendo? Tem como diminuir o eco? Então, alguns crentes acham que hoje em dia não é mais necessário jejuar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus era cheio da palavra, amém? Ele tinha o Espírito sem medida e Jesus jejuava. Jesus jejuou, amém? Então, queridos, se Jesus tirou um tempo para jejuar, nós precisamos nos espelhar nele, amém? Você precisa entender, querido, que nós precisamos, a forma que nós temos de estar sensíveis à voz do Espírito é nos consagrando, sem distrações. Sabe, querido, o diabo ele vai querer lhe distrair. Luciano Subirá disse que o maior inimigo do crente, hoje em dia, não é o pecado. Sabe que a gente sabe que o pecado é errado, a gente se afasta, não é verdade? Mas tem sido, o maior inimigo do crente hoje, tem sido as distrações. É você perder o foco. Você se distrair. Se distrair com coisas lícitas. Mas, querido, deixa eu dizer, você tem um alvo maior. A Bíblia diz, Paulo diz, o atleta, quando ele está focado em alguma coisa, ele não se distrai. Ele se abstém de muitas coisas, porque ele tem um alvo. Não é verdade? Ele paga um preço. Eu e você, nós precisamos pagar um preço de consagração. O preço da salvação já foi pago. Mas a unção, a direção, a sensibilidade para ouvir o Espírito tem um preço. Amém? Você sabia disso? A sensibilidade, querido, você está sensível ao Espírito tem um preço. E qual é esse preço? O preço da consagração. O preço de você deixar algumas coisas de lado, de você recusar e você dizer, não, eu vou buscar o Senhor. Eu vou me trancar no meu quarto. Eu vou ficar lá até ouvir o Senhor falar. Porque, querido, o Senhor fala, amém? Deus fala conosco. Esse é o preço que nós temos que pagar hoje para ficarmos sensíveis e discernirmos bem a voz do Espírito. Amém? Porque, querido, o Espírito Santo já está em nós, amém? No momento que você aceita Jesus, ele está em você. Ele habita em você. E deixa eu dizer uma coisa, ele nunca vai lhe deixar. Amém? Ele veio habitar em você. Habitar. Fazer morada permanente. Mas você pode passar o tempo todinho com ele habitando em você e não conhecer a voz dele. Porque é necessário comunhão. Amém? Nós precisamos ter comunhão com o Espírito.
A comunhão, querido, vai aguçar seu ouvido espiritual. E quando o Espírito Santo disser, não vá, você vai saber que é Ele falando. E quando a circunstância surgir na sua vida, você vai fazer feito Paulo. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Amém? O que é isso? É consciência. É consciência de quem está com Ele. Amém? Jesus chegou no túmulo de Lázaro e disse, Pai, eu sei que sempre me ouves. Mas para que essas pessoas creiam? Lázaro, sai para fora, vem para fora. Amém? Jesus sabia, Jesus tinha conhecimento, ele tinha certeza que Deus sempre ouvia. Comunhão, reciprocidade. Amém? Jesus pregava e de vez em quando se afastava para ir orar sozinho. Jesus disse, olha, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta. O que é isso? Tenha intimidade comigo. Amém? Tire um tempo para ter intimidade com o Espírito. Feche sua porta. Sabe, querido, quando você fizer isso, a sua mente vai começar a aparecer um monte de coisa urgente para você fazer. Menino vai bater na porta, vai aparecer um monte de coisa. Mas, querido, decida ficar sós com o Espírito. E a Bíblia diz, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Há uma recompensa, querido. Há uma recompensa em ficarmos sensíveis ao Espírito. Há uma recompensa. Amém? Amém. Aleluia. Vamos iniciar falando um pouquinho de um homem muito importante do Velho Testamento, que recebeu uma ordem de Deus e tentou fugir dessa ordem. Abra lá em Jonas 1. Amém? Deus é bom. Sabe, querido, o livro de Jonas eu acho que é o mais falado, talvez, nas escolas de criança bíblica. A gente ouve tanto falar da história de Jonas, na verdade, que foi engolido pelo peixe. E interessante que Jonas, mesmo tendo obedecido a Deus depois, né, ficou conhecido como profeta fujão, né? Aquele que fugiu. Mas glória a Deus que Jonas se corrigiu, amém? Glória a Deus que a história dele não acabou assim. Vamos lá, versículo 1 primeiro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma tempestade, estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia em profundo sono. 6. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse, como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra?
de que povo és? Respondeu-lhe ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Então, querido, vamos ver alguns aspectos dessa história de Jonas, amém? Primeiro, a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas era profeta. Hoje, na nova aliança, a palavra do Senhor veio a nós, amém? Na antiga aliança, a palavra do Senhor só vinha aos profetas. O Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas, na nova aliança, todos nós recebemos direções do Senhor. Amém? E a palavra veio e Jonas decidiu que não queria obedecer. Jonas disse: não, eu não vou. Bota o mapa aí, por favor, Hugo, aquele que eu te passei. Tem um mapa? Ó, Deus mandou Jonas para Nínive. Olha ali onde era Nínive. Estão vendo? Jonas pegou um navio e desceu para Jope para ir para Tarsis. Onde é o Tarsis? Será que Jonas estava disposto a obedecer? Ele queria realmente fugir. Ele foi exatamente para a direção contrária. Não é verdade? E por quê? Os historiadores falam que Nínive era uma cidade de homens violentos, idólatras. E eu acho que Jonas já tinha, né, vamos dizer assim, uma opinião formada contra aquele povo. E Jonas disse: não, eu não vou pregar para eles. Depois lá na frente você vê que Jonas disse: eu vou pregar, eles vão se arrepender e Deus vai perdoar eles. Não. Jonas queria que eles fossem destruídos. Entendeu? Mas Jonas esqueceu, querido. Deixa eu dizer uma coisa. Jonas esqueceu que ele era um servo. Sabia que você e eu somos servos? Sabia que eu e você, a gente não pode escolher o que fazer? Sabia que as direções vão vir do Espírito, muitas vezes que você não vai querer fazer? Você não vai querer obedecer? Mas não faça como Jonas. E ele achou que podia fugir da presença de Deus. Ele desceu. A Bíblia diz que ele desceu para Jope. Antes disso, Nínive, queridos, era uma cidade de 120 mil pessoas. Imagina uma Garanhuns, que Deus queria livrar da destruição. Mas Jonas não estava nem preocupado com isso. Ele queria que Nínive acabasse. Queria que Nínive pegasse fogo. E Deus querendo salvar. E Jonas resistindo. Aí Jonas, a Bíblia diz que Jonas desceu para Jope. Depois, querido, a Bíblia diz também que Jonas desceu para o porão do navio. E deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você não escuta a voz de Deus, quando você não obedece à direção do Espírito, a sua tendência, a nossa tendência é descermos. Descermos. O homem sem direção do Espírito é um homem em declínio.
O homem que se rebela contra a direção do Espírito é o homem que vai caindo, vai declinando. Sabia disso? A Bíblia diz que Jonas desceu para Jope, depois desceu para o porão do navio. Decida, querido, que você vai ouvir o Espírito, que você vai estar sensível. Amém? E a Bíblia diz, querido, que veio uma tempestade sobre aquele navio. Sabe por quê? Porque as consequências vêm quando a gente não escuta a voz do Espírito. Amém? Vem consequências para a gente e para quem está com a gente. Vem consequência para você e para a sua família. Vem consequência para todo mundo, querido. A tempestade veio, foi para todo mundo. Mas por quê? Por causa de Jonas. Porque Jonas estava desobedecendo a direção do Senhor. Desobedecendo a voz do Espírito. E a Bíblia diz que ele foi lá dormir. Dormiu um sono profundo. Não é verdade? Aí o que é que acontece? Veio a tempestade e começou os marinheiros, os tripulantes, clamar cada um a seu Deus. O povo não conhecia Deus, mas começou a clamar. Achava um Deus para clamar, para poder não morrer. Mas Jonas, o profeta de Deus, aquele que deveria estar mais sensível à voz de Deus, estava dormindo. Estava insensível. Sabe por quê? Porque quando a gente não obedece à voz do Espírito, querido, a nossa tendência é ficarmos insensíveis. Deus fala com a gente uma vez, a gente não obedece. A gente endurece o coração. Deus fala a segunda vez, a gente endurece. E a sua tendência, se você fizer isso, é ficar insensível. Aquele que deveria estar mais sensível no barco, porque ele conhecia a Deus, estava dormindo. E os outros estavam lá, clamando. Aí precisou o capitão do navio chegar. Rapaz, o que você está fazendo aí? Clama ao seu Deus, a gente está perecendo. Vocês já viram o crente assim, querido, que está tão insensível que às vezes o incrédulo chega. Acorda, rapaz. Faça alguma coisa. E é triste, querido, um crente levar uma repreensão de uma pessoa que não conhece a Deus. Não é verdade? Quem é você? E eles ficaram, quem é você? De onde você vem? Quem é você? Querido, Jonas era alguém designado por Deus para um fim. Ele não era qualquer pessoa. Ele era alguém que Deus tinha comissionado. Ele poderia estar ali querendo ficar no anonimato, mas deixa eu dizer, não tem como. Não tem como. O desígnio de Deus para Jonas estava ali. E as pessoas começaram a ficar, você está onde? Quem é você? De onde você vem? Até que ele disse, não, eu sou hebreu. Eu temo a Deus. Teme a Deus, mas estava fugindo da direção de Deus. Teme a Deus, mas estava sendo insensível, estava desobedecendo a Deus. Querido, a vida de temor é uma vida de obediência. Amém? É uma vida de obediência à direção de Deus. E Jonas faz uma coisa interessante. Aí ele vai, olha, foi por causa de mim. Ele assumiu a culpa dele. Foi por causa de mim que veio essa tempestade. Faça o seguinte, me jogue no mar. Me joguem. E aqueles homens ficaram sem querer fazer isso, mas terminaram tendo que fazer, jogaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que Jonas desceu mais ainda. Amém? Desceu lá para o fundo, até que um peixe pegou. Deus mandou um peixe pegar Jonas. E a Bíblia diz, querido, que ali, no capítulo 2, é a oração de Jonas, tem a oração de Jonas de arrependimento. Deixa eu dizer, quando a gente não obedece à voz do Espírito, o que você tem que fazer é se arrepender. Sabe, querido, que eu e você, nós podemos errar muitas vezes, desobedecer o que Deus mandou, a direção do Espírito.
O Espírito Santo falar, a gente não querer fazer, a gente tomar outro caminho. Mas deixa eu dizer, se arrependa. Se essa é a sua condição, se arrependa. Porque a Bíblia diz, querido, que ele estava lá na barriga daquele peixe, ele orou ao Senhor, se arrependeu. Ele se arrependeu, ele começou a orar, a clamar por Deus. E Deus ouviu. Deus ouviu, querido, porque Deus ouve, amém? Deus nos ouve. Mesmo que você tenha tomado decisões erradas, mesmo que consequências tenham vindo, mas Deus é aquele que pode mudar. Deus é aquele que muda cenários. Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que vem, querido, e faz tudo novo. E a Bíblia diz, querido, que Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas. E no capítulo 3, Deus, aí tem assim, veio novamente a palavra do Senhor a Jonas. E sabe qual foi a palavra? Vá para Nínive. Porque deixa eu dizer uma coisa, Deus não muda o plano a seu respeito. Deus não muda o que Ele falou a seu respeito. Você pode mudar, pode tentar fugir, pode se meter lá no porão do navio. Querido, aconteceu tanta coisa, mas a palavra do Senhor foi a mesma no início. A mesma que Ele falou no início. Dispõe-te, vai, levanta. Vai lá, está esperando o Nínive. Deus não mudou o que Ele falou ao meu respeito e ao seu respeito. As circunstâncias, querido, as decisões erradas que a gente tomamos não alteram o plano de Deus para a nossa vida. No momento que você se arrepende, no momento que você se volta para ouvi-lo, é restaurado, você volta para a rota. Você volta para a perfeita vontade dEle. E o plano está lá para você cumprir. Deus queria usar Jonas para alcançar aquela cidade. E a Bíblia diz, querido, depois você pode ler a história toda, que ele foi para Nínive. Quando chegou lá, pregou. Aquele homem saiu pregando. Deus restituiu aquele homem na condição que ele era, profeta. Jonas, você agora é profeta. Ele agora estava na posição certa. Não mais o anônimo embaixo do navio. Não mais o desconhecido. Mas agora um profeta. Um profeta que estava falando, que estava sendo a voz de Deus, a boca de Deus na terra. E ele prega para aquela cidade e toda a cidade se arrepende. A Bíblia diz, querido, que até o rei se vestiu de pano de saco. Imagine, é mais ou menos do tamanho de Garanhuns, Nínive, era mais ou menos do tamanho. Imagine você chegar lá, pregar para Garanhuns todinha, eu estou falando Garanhuns porque eu sou de lá, todinha se converter, até o prefeito se converter. Sabe por que isso aconteceu? Ninguém faz isso sem a unção do Espírito. A unção de Jonas foi restituída ali. Havia unção na vida dele. Havia unção, foi restituída ali. Por isso que ele pôde pregar, a cidade todinha se converteu. Querido, quando você discerne, quando você decide obedecer à voz do Espírito, a unção que acompanha. A unção que acompanha. A ordem de Deus, o vem de Deus, tem unção que pega junto com você. Para você fazer, para você cumprir, para você obedecer. E toda a cidade se converteu, querido, por causa da pregação daquele homem. E Deus não destruiu mais aquela cidade. Não é maravilhoso isso? Como Deus é bom, querido. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Não se rebele contra o Senhor. Não tente fugir do que o Espírito Santo tem falado com você. Sabe, querido, o Espírito Santo vai lhe dar direções. Sabe que o Espírito Santo não dá direções às vezes completa a gente. Ele dá por partes. Ele dá uma direção e espera você ser obediente.
Aí você vai dar um passo. Aí vem a outra direção. Ele chegou para Jeremias e disse assim, dispõe-te, desce, vai lá na casa do olheiro. Lá eu vou falar com você o que é que você tem que fazer. Aí Jeremias foi e desceu. Aí quando Jeremias chegou lá, veio a minha palavra do Senhor. Querido, às vezes a direção do Espírito vem assim, em partes. Deus dá uma direção e fica esperando você obedecer. Quando você obedece, vem a outra direção. Vem a outra direção. E assim vai se cumprindo, querido, aquilo que Deus planejou que você fizesse. Aquilo que você projetou. Sabe, querido, que Nínive era o projeto de Deus. Tinha um projeto para Jonas, e o projeto para Jonas era Nínive, era salvar aquela cidade. E os projetos de Deus, querido, eles não podem ser frustrados. Jonas poderia ter decidido não cumprir, poderia. Mas glória a Deus que ele decidiu. Glória a Deus, pastor, que o senhor decidiu sair de Curitiba e vir para cá. O senhor estava parecendo Jonas. Sul, Nordeste. Mas glória a Deus pela obediência. Por nós decidirmos abrir mão da nossa vontade, para ouvirmos a voz de Deus, querido, para discernirmos bem a voz do Espírito, nós temos que abrir mão da nossa vontade. Ele tem que ter primazia, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ter primazia em nossa vida. Nós temos que entender, querido, que o projeto dele é maior do que nós mesmos, é maior do que os nossos interesses. É maior do que as nossas vontades. Amém? Isso é ser servo. É obedecer. Amém? Nós somos filhos, mas também somos servos. Amém? Aleluia. Deus é bom. Valnice Milhomes disse assim: você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Amém? Você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. O que queremos? Quais as direções que queremos ouvir? Estamos nos rendendo ao Espírito Santo? Estamos abrindo mão daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa? Estamos nos rendendo a Ele? O tudo de Deus tem um preço. Amém? E é o preço de nós abrirmos mão para ouvirmos o Senhor e obedecermos, dizermos sim, Senhor. Sim. Inclusive tem um livro muito bom sobre isso, não sei se tem aí, diga sim, do Rick Renner. Livro maravilhoso, tem? Amém. Um livro maravilhoso. Então se você comprava hoje, ele fala exatamente sobre isso. A você dizer sim ao plano de Deus, a você dizer sim ao que Deus está lhe direcionando. Amém? Agora, queridos, talvez você ache, talvez Deus tenha lhe direcionado para algumas coisas e você tenta fugir, não porque você não quer fazer. O seu coração não está como o de Jonas, mas talvez você se sinta impotente, incapaz de fazer aquilo que Deus lhe designou. Mas deixa eu lhe dizer, abra lá em Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas.
Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Rick Renner diz assim: as nossas fraquezas não nos desqualificam para recebermos a ajuda do Espírito Santo. Pelo contrário, elas nos qualificam. Amém? Sabe que às vezes a gente pensa, não, eu tô assim, eu não sou digna de ter a ajuda do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer, a sua fraqueza lhe qualifica para que o Espírito Santo venha lhe ajudar. Amém? A sua fraqueza lhe qualifica para você buscar a ajuda dele. Ele vai lhe ajudar a cumprir o plano de Deus. Ele vai lhe ajudar na direção que Deus lhe deu, a executar a direção que Deus lhe deu. Amém? O Espírito Santo, querido, como diz em Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Querido, nós não temos desculpa para não fazermos o que Deus nos mandou. Diga assim: eu não tenho desculpa para fazer o que Deus me mandou, para não fazer o que Deus me mandou. Porque você tem um Espírito da verdade que lhe ajuda nas suas fraquezas, nas suas impossibilidades, naquilo que você acha que não pode, naquilo que você acha que não consegue. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pega junto conosco. Ele nos ajuda. Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Para quê? Para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Para que você cumpra com êxito aquilo que Deus designou. Para que você flua na unção que Deus depositou na sua vida. Porque, querido, quando você sai da vontade dele, quando você não escuta o Espírito Santo, querido, você é um Jonas no covés do navio, sem identidade. Sabe, as pessoas olham para você, quem é você, rapaz? Você não tem identidade. Por quê? Porque você está contrário à direção do Espírito. Mas quando você se alinha, querido, quando você se alinha ao Espírito, querido, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: não, eu sei quem é, eu sei quem é ele, eu reconheço a unção que tem na vida dele. Por quê? Porque você está alinhado com o Espírito de Deus. Você está alinhado com a direção do Espírito. Amém? Há direções do Espírito para nossas vidas todos os dias. Você crê nisso? Deus quer falar com você todos os dias. Sabe, querido, eu não sei quando a palavra do Senhor veio novamente a Jonas. Eu não sei. Mas deixa eu dizer, a palavra do Senhor, Deus quer enviar a sua palavra todo dia para nós. Todo dia. Todos os dias, quando você acorda, há direções específicas que Deus quer lhe dar. Sabe por quê, querido? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se eu e você estamos aqui, tem um propósito. Existe algo que precisa ser feito. E nós só vamos fazer na direção do Espírito. Nós só vamos fazer sensíveis à voz do Espírito. Amém? E Romanos 8, 26 ainda diz assim: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso aqui pode ser lido dessa forma também: não sabemos orar como convém, ou seja, não sabemos orar como é necessário ou como a nova circunstância exige. Deixa eu dizer, todo dia vai haver circunstância na sua vida. Algumas naturais e outras que o diabo vai levantar. E você precisa saber exatamente como lidar com cada uma delas. Amém? Orar como convém. Orar no tempo oportuno. A Bíblia fala também o tempo kairos, o kairos de Deus, o tempo oportuno. Você precisa dessa direção para cada circunstância que vai surgindo. E essa direção, querido, só vem pelo ouvir a direção do Espírito. É pela direção do Espírito que você vai entender como é que você deve se comportar naquela situação.
Qual oração que você deve fazer ali? Como você deve proceder? Rick Renner falou uma coisa interessante nesse livro aqui. É nesse? É. Aliás, nesse. O Espírito Santo em você. Também tem aí. Muito bom. Ele fala que os romanos tinham duas espadas. Uma espada grande, que era usada para tipo apresentações, mas tinha uma espada menor, que era para luta. E eles disseram que essa espada menor, eles manuseavam quando tinham que lutar, algumas lutas. Ou seja, existe, querido, orações específicas para situações específicas. Amém? Existem orações específicas para situações específicas. E você só vai saber se mover dessa forma pelo Espírito. Estando sensível à direção do Espírito. O Espírito vai lhe instruir como você deve orar. Como você deve se posicionar naquela situação. Como você deve fazer. Amém? Você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa ouvi-lo. Você precisa discernir. Isso faz parte, querido, do nosso amadurecimento como cristãos. Amém? A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São filhos de Deus amadurecidos. Amém? São filhos de Deus que não vivem de um lado para outro por todo o vento de doutrina. E nós vamos ver mais lá na frente qual o papel do profeta. É bênção o ministério profético, mas querido, na nova aliança nós temos que ser guiados pelo Espírito. Na nova aliança, querido, vem a direção para dentro de você. A direção está ali. Amém? Deus vai falar com você, no seu coração, no seu espírito. E você vai saber, você vai ter certeza. Como a certeza da salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, não é verdade? Apareceu algum anjo para dizer, olha, você a partir de hoje é filho de Deus. Você viu algum anjo? Você viu alguma coisa sobrenatural? Não. É uma certeza. Pode quem quiser chegar a dizer, não, você é filho do diabo, mas você sabe que é filho de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Então, essa certeza vai vir nas outras direções da sua vida. Você precisa ter essa convicção para as outras direções que Deus vai lhe dar. Amém? Você vai saber por dentro. Eu sei porque sei que eu estou na direção certa. Há uma certeza. Há uma plena certeza que você está na direção certa. E porque você está convicto, querido, as circunstâncias podem se levantar, mas você não vai se abalar. Porque você está convicto que está na perfeita vontade de Deus. Que o Espírito Santo está lhe guiando. Amém? Jesus era totalmente guiado pelo Espírito. Você pode ver na palavra, nos evangelhos, tinha momentos que Jesus, tinha lá o homem cego, ele orava, colocava as mãos, o homem era curado. Outro ele dizia, seja feito conforme a vossa fé. Outro, ele pegou um lodo, né? Fez e colocou nos olhos daquele cego. O que é isso? É direção específica do Espírito. Amém? Não tinha um padrão. Não, vai ser assim com todo mundo. Eu vou orar assim com todo mundo. Não, querido. Jesus era guiado. Eram orações específicas, eram direções específicas para cada caso. Você pode ver isso na Bíblia. Um leproso, ele foi e tocou. Quero, seja curado. Outro, ele disse, ó, vá, apresente-se ao sacerdote. No caminho, eles ficaram curados. O que é isso? Direção específica. É ouvir, é discernir a voz do Espírito. É entender qual é a direção do Espírito. Amém? E por causa disso ele tinha êxito. Estava certo. Dava certo o que ele fazia.
Dava certo, querido. Por quê? Porque ele era guiado. Quando nós somos guiados, querido, vai dar certo. Quando você é guiado, vai dar certo. Quando você é guiado, querido, vai haver êxito na sua jornada, nas suas decisões. Certamente haverá bom futuro. Certamente não será frustrada a sua esperança. Certamente. Por quê? Porque você está na direção do Espírito. O Espírito Santo está ali lhe guiando, lhe orientando para cada circunstância que aparece na sua vida. Para cada coisa que você, decisão que você precisa tomar. Amém? Aleluia. Os discípulos, a Bíblia diz, querido, que os discípulos se entristeceram quando Jesus disse que ia partir. É verdade? Imagine, aqueles discípulos tinham Jesus de manhã, de tarde e de noite. Não é verdade? Só ficavam sem Jesus quando Jesus ia orar. Jesus deixava eles lá e ia orar sozinho. E aqueles discípulos aprenderam tudo com Jesus. Tudo. Coisas relacionadas a dinheiro, coisas relacionadas a relacionamento, enfim, tudo. E Jesus dizia que ia embora. E eles ficaram tristes, eles ficavam tristes. Mas ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro, igual a mim. Amém? O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas estará em vós. E habitará em vós. E querido, aqueles discípulos receberam o Espírito. E esses discípulos, 12 homens, 11, né, porque saiu Judas, mas depois entrou outro discípulo. Esses discípulos, querido, sem internet, sem avião, sem carro, eles revolucionaram o mundo. Eles levaram o Evangelho. Eles, queridos, eles proporcionaram tudo que a gente tem hoje aqui. Amém? Escreveram os Evangelhos. Por quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito da verdade. O próprio Deus habitando com eles. Direcionando. Capacitando. Para eles cumprirem aquilo que Jesus designou. Fortalecendo. A Bíblia diz, querido, que esses discípulos foram perseguidos. Amém? A Bíblia e a história narra muitas vezes que muitos foram martirizados. Morreram de forma bem drástica. Sepultados de cabeça, crucificados de cabeça para baixo. Queimados. Mas, querido, havia o Espírito da verdade com eles. Capacitando. Fortalecendo. Amém? Guiando, falando com ele as direções de Deus. A Bíblia diz que Pedro estava orando. Enquanto ele estava orando, Deus deu uma visão. Disse, olha, aquela visão dos animais. Deus direcionando ele pregar para os gentios. Direção do Espírito vindo para Pedro pregar para os gentios. Para o judeu, querido, aquilo ali era surreal. Que eles achavam que a salvação tinha que ficar ali, só para os judeus. Mas Deus se revelou, o Espírito Santo, não, você vai pregar agora para os gentios. E as direções começavam a vir. Vinham todos os dias, por quê? Porque havia uma vida de consagração. Havia uma vida de oração. Havia uma vida de devoção. A Bíblia diz que estava lá o almoço sendo preparado, Pedro subiu para orar. Sabe, querido, precisamos remir o tempo. Remir o tempo, aproveitar o tempo. Enquanto Pedro estava lá orando, Pedro teve a visão. Filipe estava lá na cidade e viu a direção do Espírito. Ei, saia daí, pregue para aquele homem. E ele foi pregar para aquele eunuco. Amém? Deus quer se manifestar dessa forma hoje. Aqui para nós, você crê nisso? E hoje, querido, nós temos tantas ferramentas na mão
para fazermos a vontade de Deus, para cumprirmos o que Ele nos ordenou. Tantas facilidades, não é verdade? Não estamos sendo perseguidos, não estamos, temos muito conforto. E o que é que falta? Ouvirmos a voz do Espírito, discernirmos o que o Espírito Santo está mandando, estarmos sensíveis, sabe, para sair da nossa rota, para quebrarmos o nosso protocolo. Eu estava no salão, há uns 15 dias, no salão fazendo a unha, e a moça que faz minha unha perdeu um irmão recentemente. História bem triste. Ele se matou e, assim, era uma pessoa muito equilibrada, mas se envolveu com bruxaria, com macumba, com banda, e se matou. E ela estava arrasada. E o Júnior me esperando lá, já estava me esperando há algum tempo, lá de fora, e ela chorando, conversando comigo, e eu conversando com ela. Aí ela disse: Júnior, ore por mim, ore pela minha família. Porque eles estavam com muito medo, né? Porque ele tinha se envolvido com essa bruxaria e tudo, estavam com medo. Aí eu disse: tá bom, minha irmã, eu vou orar. Aí saí e fui almoçar. Não, eu fui comprar alguma coisa para almoçar. Quando eu cheguei lá no restaurante, o Senhor falou comigo. Quando eu estava lá, o Senhor falou comigo: por que você não orou naquela hora por ela? Por que você não abraçou? Por que você não orou? Sabe, querido, às vezes a gente está tão, né, na nossa rotina, no nosso protocolo, nas nossas necessidades, nos nossos compromissos, que a gente não fica sensível para ouvir a voz do Espírito. E eu falei para o Júnior: Deus está me mandando voltar lá, eu preciso orar por ela. Quando eu voltei, ela estava almoçando e chorando, já tinha deixado a comida. Eu disse: olha, o Senhor me mandou aqui para lhe abraçar e para orar por você. Amém? Você é Deus aqui na terra. Deus vai falar através de você. Deus vai falar através da sua boca. O Espírito Santo quer se mover por meio de você. Deus vai expressar o seu amor por meio de você. Mas nós precisamos discernirmos a voz dele. Não se apresse. Amém? Não se apresse, querido. Esteja sensível. Esteja sensível. Sabe que às vezes as pessoas pegavam Jesus. Chegou Jairo, né? A filha está morrendo. E aquela urgência toda. E lá vai Jesus. No caminho, quem toca nele? A mulher de fluxo de sangue. Não foi isso? Aí Jesus para. Quem me tocou? Rapaz, Jesus estava indo orar para uma mulher que estava morrendo. Né? Caso urgentíssimo. Mas Jesus parou ali. Quem me tocou? E o pessoal: não, mas tá muita gente lhe tocando. Não, alguém me tocou de forma diferente. O que é isso? É sensibilidade ao Espírito. Amém? É sensibilidade às direções do Espírito. A unção do Espírito. Ao mover do Espírito. Amém? Você precisa desenvolver isso na sua vida. Nós precisamos desenvolvermos isso. Estar sensível. Sabe, porque o Espírito Santo, querido, ele é um cavaleiro. Ele é educado. Amém? E às vezes ele vai falar de forma tão mansa, tão tranquila. E se você estiver atordoado, você às vezes não vai escutar. Desenvolva a sensibilidade do Espírito. Amém? Aleluia. Deus é bom. Decida ouvir o Espírito e obedecê-lo nas pequenas coisas. Amém? Como eu falei, querido, o Espírito Santo, ele vai lhe dar direções às vezes pequenas. Mas sabe que ele está querendo ver a sua fidelidade, a sua obediência. Se você está realmente disposto a obedecê-lo,
Sabe que quando eu entrei na igreja, no Verbo particularmente, eu recebia muita palavra, né? Toda vez, todo culto, alguém dava uma palavra para mim. E eu creio que era Deus, né? Me fortalecendo, porque eu passei uma fase muito difícil. Quando eu entrei, minha família me perseguindo, porque não aceitava o verbo. E o que é que acontece? E eu recebia muita palavra. Aí passou um tempo, quando foi ultimamente, eu disse, meu Deus, nunca mais recebi palavra. Senhor, eu quero receber mais palavras. Tu falava tanto comigo, sim. Na hora o Senhor falou comigo, eu estou esperando você obedecer a última que eu lhe dei. Sabe que às vezes Deus não está falando com você, que Ele está esperando você obedecer aquela ordem que Ele lhe deu naquele dia. E você fez o vídeo de mercador, né? Você fez que esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deus não esquece. Amém? Deus não esquece, querido. Ele faz exatamente como fez com Jonas. Pronto, tá bom? Já saiu da barriga do peixe, já tá limpinho. Pronto, agora vá para Nínive. Se levante e faça o que eu mandei da primeira vez. Se levante e cumpra o que eu falei com você no início. Amém? Deus não muda. Deus não muda. Quer receber muita direção de Deus? Obedeça. Que à medida que você for obedecendo, vai vindo mais. Amém? Isso é bíblico. Lá na parábola dos talentos, não é verdade? Aquele que desenvolveu mais talentos, Deus deu mais. O Senhor dos talentos deu mais. Quando você vai obedecendo, vai vindo mais, querido. Vai vindo mais, vai vindo mais, vai vindo mais direção. Se você não obedecer, querido, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado. Por quê? Porque a ordem de Deus foi dada e está lá esperando você tomar uma atitude para cumprir, para obedecer. Amém? Deus é bom. Deus fala, diga, Deus fala. Deus fala. Gente, ó, Deus fala, tem cada coisa que às vezes a gente, né, não tem mais argumento. Aí nunca mais eu reclamei, porque ele estava falando. Eita, meu Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Deus quer ver a nossa fidelidade. Amém? Deus espera de nós fidelidade. Deus espera de nós, querido, obediência, renúncia. Sabe, querido, que às vezes a gente tem se acostumado com o evangelho de facilidades, né? Eu nunca vi, a gente está vivendo realmente os últimos tempos. Porque as pessoas estão chamando pecado, estão achando que pecado não é mais pecado. Está tudo trocado, está tudo troncho. Querido, deixa eu dizer, Deus não muda, Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Os seus princípios são eternos. Ele não mudou. Amém? Ele não mudou nas nossas vidas. Ele não mudou. A sua palavra não muda. Ele espera de nós, querido, fidelidade e obediência ao que Ele designou, ao que Ele está falando. Sabe que com Deus não tem jeitinho? Não, Senhor, faça... Não, isso aqui tá bom. Não, querido, não tem jeitinho. Amém? Deus é um Deus que tudo vê. Deus conhece o profundo e escondido. Quem pode se esconder de Deus? Quem pode esconder do Espírito? Quem pode? Ele conhece nosso coração. E nós temos que estar dispostos, querido, a obedecê-lo. Dispostos a abrir mão
dispostos a renunciarmos. Dispostos, querido, a dizer como Jesus: cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Sabe, querido, que às vezes cumprir a vontade de Deus, eu sei que tem aquele versículo: com alegria saireis e em paz sereis guiados. Mas deixa eu dizer, há situações na nossa vida que não vai haver alegria em obedecer. Amém? Você acha que Jesus estava alegre para ir para a cruz? Tinha alegria? Tinha não, amados. Não havia alegria em Jesus ir para a cruz. Há situações, há direções que o Espírito Santo vai lhe dar que não vai haver alegria. Que você vai se sacrificar. Que você vai ter que dizer não à sua vontade. Ao que você quer. Eu lembro quando o pastor Eliseu chegou aqui, em Maceió, e ele veio debaixo dessa direção do Espírito. Ele e a Ana chegaram lá em casa de Vitória, chorando, com o rosto inchado de chorar. Porque tinha deixado lá o Júnior, o Heitor, e ele chorando muito e eu alegre. Amém. Eles com a cara inchada e eu, glória a Deus. Tem direções que Deus vai lhe dar, querido, que vai lhe custar algumas coisas. Amém? Que você não vai sentir alegria, você não vai querer obedecer. Mas vale a pena dizer como Jesus: cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Seja feito, não como eu quero, seja feito como tu queres. Porque, querido, há um projeto de Deus para a sua vida. Assim como Nínive era projeto de Deus para a vida de Jonas, existe um projeto de Deus para a sua vida. Existe uma direção do Espírito para que você cumpra, para que você execute esse projeto. Eu não sei o que é, mas você sabe. Você já deve saber qual o projeto. Deus já deve ter lhe falado. E sabe, querido, você muitas vezes vai ter que se apresentar como sacrifício agradável ao Senhor. Dizer: está aqui, Senhor, estou aqui. Pela minha vontade eu não quero fazer, mas eu estou aqui. Eu estou disponível para cumprir tudo aquilo que você me mandou fazer. Eu estou disponível para ser usado por ti. Eu estou disponível para cumprir o teu projeto nessa terra. Eu estou disponível para ser tudo aquilo que você projetou. Eu quero ouvir a voz do Espírito. Eu me rendo à voz do Espírito. Eu me rendo à tua vontade. E a sua alma vai gritar, querido. A sua alma vai gritar, mas você vai calá-la. Você vai dizer: não, eu não vou obedecer minha alma. Eu não vou obedecer às minhas próprias vontades. Eu vou ouvir o Espírito de Deus. Eu vou seguir a direção de Deus. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu me apresento como sacrifício. Eu me rendo. Eu obedeço. Foi assim, querido, na vida desses homens. Se você ler em Hebreus 11, a Bíblia fala de homens os quais o mundo não era digno. Homens os quais o mundo não era digno, andaram errantes pelos desertos. Foram perseguidos, maltratados. Sabe, querido, evangelho também tem isso. Sabe que esse evangelho de oba-oba, de tudo. Não, querido, muitas vezes o evangelho é isso, na verdade. Porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Há uma recompensa, há um peso de glória, mas há antes uma renúncia. Há antes um dizer não à sua vontade, ao seu conforto. Amém? Ao que você projetou, às vezes, sem consultar o Senhor. E Hebreus diz: homens que da fraqueza tiraram força.
Sabe, querido, homens eles não tinham mais força, mas eles da fraqueza tiraram força. Para quê? Para dizer sim ao Senhor. Para dizer sim ao Espírito de Deus. Para obedecer. Para abrir mão da sua vida. Para cumprir o plano de Deus. Para seguir o plano de Deus. Amém? Você precisa estar disposto a fazer isso. Você precisa estar disponível dessa forma. Só assim, querido, nós vamos discernir a voz do Espírito todos os dias. Vamos estar sensíveis. Amém? Para sermos usados por Ele. Para sermos instrumento na mão dEle. Para sermos aquela pessoa que vai alcançar Nínive, que vai alcançar o Barro Duro, que vai alcançar Jatiuca, que vai alcançar a Ponta Verde, que vai alcançar o Sebrae, que vai alcançar a escola, que vai alcançar o tribunal. Só na unção do Espírito, só debaixo da direção do Espírito nós vamos conseguir. Amém? Fica de pé nesse momento. Queria chamar o grupo de louvor. Tem uma música, querido, que fala sobre, o título dela é Oferta Agradável. Oferta agradável. E ela fala sobre isso, sobre nos apresentarmos ao Senhor como oferta agradável ao Senhor. Amém? Fecha seus olhos nessa manhã. Eu creio que Deus falou com você. Eu creio que a palavra que você recebeu, ela está aí, se movendo. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Talvez você tenha deixado alguns projetos, como Jonas fez. Algumas coisas de lado, algumas direções do Espírito. E nessa manhã o Senhor lhe convida a retomar isso aí. Nessa manhã o Senhor lhe convida a se consagrar novamente ao Senhor, ao plano dEle. E estar sensível. Amém? Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele não desistiu. O projeto dele continua. O plano dele continua. O plano dele não falhou. Não. Aleluia.